Queria convidar a igreja a abrir a palavra de Deus no livro de Salmos, no primeiro capítulo, Salmos 1. Deus tem me dado uma experiência tão boa no livro de Salmos nos últimos dias, no último mês, e eu queria compartilhar com os irmãos o que Deus tem falado um pouco comigo. Bom? Salmo 1, eu estou lendo na versão do João Ferreira de Almeida, século 21. Diz assim: Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei, na lei do Senhor, medita dia e noite. Ele será como a árvore plantada junto a correntes de águas, que dá seu fruto no tempo certo, e cuja folhagem murcha. Tudo o que ele fizer prosperará. Não é assim com os ímpios. Eles são como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz destruição. Deus, pela tua misericórdia, Senhor, pedimos que o Senhor nos fale na tua palavra. Senhor, usa a minha vida pela tua misericórdia, Senhor, para que o teu povo ouça, Senhor, a tua mensagem. Pai, dá a cada um de nós, ó Deus, ouvido para ouvir, Senhor, o que é falado, Senhor, o que é manifesto pelo teu Espírito. Dá-nos também, Senhor, entendimento para entender, Senhor, no que toca a nossa vida, Senhor, cada momento desse texto. Senhor, e dá-nos também coragem, Senhor, para atender ao teu chamado e fazer a tua vontade. Senhor, te pedimos assim, suplicando em nome de Jesus. Amém. Amém. É gostoso voltar. Né? É bom voltar a falar. Não parei de pregar, né? Mas de estar nesse momento de você expor para os irmãos aquilo que Deus tem falado, né? Eu tenho pregado, né? Prego para homem a homem, pessoa a pessoa, né? Mesmo quando o pé não estava bom ainda, continuei pregando, né? Porque é assim que Deus ele fala, né? Ele chama a gente para dar fruto, não é verdade? A palavra lá no livro de João, no capítulo 15, né, tem ali Jesus falando que ele é a videira verdadeira, e ele fala, ele num dado momento fala assim: eu vos escolhi e vos designei a ir e dar frutos, e frutos que permaneçam. Então, Deus nos chamou, não nos chamou para sermos uma árvore frondosa, cheia de folhas e saudável. Não. Deus nos chamou para ser árvore frondosa, cheia de folhas, mas dando frutos. Lembra, Jesus, quando está em Jerusalém, ali já próximo de ser crucificado, ele num dia sente fome, ele vê uma figueira, ele vai lá, procura fruto na figueira, ele acha fruto na figueira? Não, mas tinha folhas. Ela tinha tudo para dar fruto, não é verdade? Mas não tinha fruto. Aí ele fala o quê? Seca-se. E o que acontece com a figueira? Os discípulos vão voltando, retornando à tardezinha de Jerusalém, quando olham para a figueira está seca. Não é? Então, Jesus nos chama, Jesus te chama, chama você pessoalmente, para que você dê fruto. E não dá qualquer fruto. Porque o ímpio também dá fruto. Só que os ímpios, o fruto dos ímpios são fruto para perdição, fruto para destruição. O fruto do ímpio, ele é amargo na boca e no ventre. O fruto do ímpio traz amargura. Por quê? Porque só existe fruto bom na árvore que é a única que dá fruto bom, que é Jesus. Eu sou a videira verdadeira. O fruto de Cristo é bom, né? A palavra diz o que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, e não acrescenta dores. Então o fruto de Cristo, ele é bom, porque o fruto de Cristo provém do amor dele, ele é o autor do amor. Né? Nesse texto mesmo de João 15, você começa a ver, ele fala assim: assim como eu vos amei. Não é? Então ele é um fruto de amor. E um fruto de amor, ele é bom.
Então Deus ele nos chama para frutificar. E aí você pega no livro de Salmos e começa a ler, né, e meditar a respeito dele, e ele diz que ele compara o bem-aventurado, aquele que anda no caminho do Senhor, que tem prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita dia e noite, né? Ele não é de dia e de noite, ele medita dia e noite, é constante, ele medita o tempo inteiro, né? E ele compara uma árvore plantada junto a correntes de águas. Ele fala, ó, esse bem-aventurado, aqui o salmista, possivelmente Davi, não está aqui no texto, eu não tenho certeza, mas é bem possível que seja Davi, ele compara, né, que é uma árvore, o homem bem-aventurado, ele é uma árvore, e ele não é uma árvore qualquer, não é uma árvore plantada no deserto, não é uma árvore plantada nas montanhas, é uma árvore plantada à beira da corrente de águas. E correntes de águas, irmãos, ela fala muito com a gente. Porque Jesus, ele é o quê? A fonte das águas vivas. Jesus, quando se encontra com a mulher samaritana, essa palavra fala muito ao meu coração, né? Quando ele encontra com a mulher samaritana, ele está com sede, ele fala, me dá água. E a mulher olha para ele e fala assim, você é judeu e está querendo o que aqui? Não tem nem balde para pegar a água, corda para pegar a água. Aí ele fala, se você soubesse quem está conversando contigo, você é que me pediria água. Porque a água que Jesus dá, ela salta para a vida eterna. Então, o bem-aventurado, o homem que segue a lei de Deus, que medita nela dia e noite, que vive a palavra de Deus, este homem é como a árvore plantada junto a ribeiros de águas correntes. Junto às águas correntes, que dá seu fruto no tempo certo. Eu queria que você repetisse comigo essa palavra assim, ó, que dá seu fruto no tempo certo. A árvore dá seu fruto no tempo certo, e cujas folhagens não murcham. Tudo que ele fizer prosperará. Irmãos, você pode falar assim, o pastor falou prosperará, né? Uma palavra, prosperar é uma palavra que a gente ultimamente tem tido uma certa repulsa, não é verdade? Por conta de situações que vivemos, todos nós vivemos, né? De uma teologia não bíblica, não é? Que foi pregada e enganou muita gente. Muita gente achou que aquilo era do Senhor, mas na realidade, em si, a gente fica confuso, mas fala, mas a palavra não fala de prosperidade? Só que o sentido de prosperidade é diferente. Porque você olha para a vida de Jó, aí você fala, no começo do livro, Jó está próspero, né? Tem tudo, a família farta, esposa, 10 filhos, né? É o homem mais rico da terra dele, tem gado à vontade, tem terra à vontade, tem muita provisão, ele está próspero, né? Aí o que acontece com Jó? Deus vira para o diabo e fala, e aí, viu lá meu servo Jó? Tem homem igual a ele, não, esse cara é ponta firme. E aí o diabo, também você caixa ele de tudo que um homem quer, lógico que ele vai te dar glória. Ele, você acha que ele me dá glória por causa disso? Então vai lá, toca lá nas coisas dele. E aí Jó fica sem os bichos, sem as terras, sem os servos, sem os filhos, e além do mais ele fica doente, no pó, que ele precisava de caco para coçar a pele que estava feridas. Aí você pensa que é só isso, aí a mulher dele, na angústia que ela estava vivendo, a angústia que a mulher de Jó, a gente às vezes acusa a mulher de Jó, né? Mas imagina você, ela perdeu 10 filhos, e ela vê o marido, que antes era formoso e provedor dela, ela vê o marido no chão, nas cinzas, com a pele toda ferida, doente. Aí a gente acusa ela, é porque ela falou para Jó, amaldiçoa teu Deus e morre. Se coloca no lugar dela. A angústia que ela estava vivendo. Tem misericórdia. Você tem misericórdia, sentir no coração a dor do outro. Tem misericórdia. Aí ela vai, imagina o coração de Jó. Era minha coluna.
E ela ali fala, ó, amaldiçoa teu Deus e se mata. E ele permanece firme. E aí você é capaz de dizer que Jó, ele estava na miséria e ele não estava na prosperidade? Qual a resposta que ele dá para ela? Ele fala, recebi tudo de bom do Senhor. Agora que o Senhor me faz sofrer, eu não vou receber também? Ele era próspero. A prosperidade não está nas coisas que nós podemos ver. A prosperidade não está na riqueza que o mundo pode nos oferecer. A prosperidade está na nossa proximidade de Deus. Eu tenho uma frase que eu guardo para mim há muitos anos, muitos anos, e repito ela toda vez que eu posso repetir, é que bênção é tudo aquilo que me aproxima de Deus e não aquilo que me traz prazer. Jó era um homem que conhecia Deus, mas o Jó que passou por aquela dificuldade toda e chegou lá no capítulo 42, ele olha para Deus e fala assim, bem sei que tudo podes, que nenhum dos teus planos pode ser frustrados, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Vai dizer que o pó de Jó não era a bênção da vida dele, não era prosperidade? Aquela situação que ele viveu, aquele momento que ele passou de dor e sofrimento, levou ele até o momento de ter uma intimidade maior com Deus, de dizer, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Como é que a gente pode dizer que isso não é prosperidade? Como é que a gente pode dizer de um homem como Paulo, servo do Senhor, passar 24 horas no meio do mar, à deriva, sozinho, boiando, esperando Deus mandar alguém, não sabendo se ele vai enviar? Mas permanece firme no Senhor, e você olha para ele lá no meio do mar sozinho e diz, ali está um homem miserável? Paulo responde assim, ó, viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho, porque se eu vivo, eu trabalho para Cristo, se eu morro, eu vou para Cristo. Como é que eu posso dizer que Paulo, quando está na dificuldade, não está na prosperidade? Ele está. Porque a prosperidade de Deus não é aquilo que o mundo pode lhe oferecer. A prosperidade de Deus é aquilo que o mundo não tem condição de te dar. Jesus ele fala, minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Por quê? Porque o mundo não tem paz para dar. O autor da paz, a verdadeira paz, vem por meio de Cristo. É dele que vem a paz. Paz em relacionamento. O mundo não podia nos trazer de volta para Deus, refazer o nosso relacionamento. O mundo estava em guerra com Deus. Jesus vem e morre por nós na cruz. E ali ele refaz a paz nossa com Deus. Diz a palavra que quando Jesus morreu, se não me engano lá no livro de Lucas, cita que o véu do templo se rasgou, as pedras do templo se quebraram e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E a gente costuma dizer assim, agora nós temos acesso, não é? Acesso a Deus. Por que a gente tem acesso a Deus? Porque Jesus rasgou o véu de alto a baixo. Ele abriu o caminho. Por isso que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque ele abriu o caminho. Prosperidade, irmão, é dessa árvore, desse homem bem-aventurado, que tudo que ele fizer prosperará, né? Porque tudo que ele faz segue a vontade do Senhor. Tudo que ele faz está em consonância, está de acordo com aquilo que Deus quer. Sabe por quê? Porque ele está ali, ó, meditando dia e noite naquilo que Deus quer. Mas a palavra aqui nos dá umas informações interessantes. No versículo 1, ele fala, bem-aventurado aquele que não anda no conselho do ímpio. Porque ele não começa dizendo como é que é o bem-aventurado, mas ele fala assim, o bem-aventurado, ele não anda no conselho do ímpio. O bem-aventurado não anda no conselho do ímpio. E o que é o conselho do ímpio, irmão? É todo aquele que não serve a Deus.
que vem trazer para você uma mensagem que não vem de Deus. Se você é um homem e uma mulher que não medita na lei de Deus dia e noite, você ouve uma pessoa falar, você pega aquilo e põe no seu coração. Você está andando no caminho do Senhor, você ouve o homem falar, e o que você faz? Você anda no caminho dele, começa a ouvir o que ele está falando, e vai desviando do caminho, e entrando no caminho do ímpio. Você está andando, mas está ouvindo o que o ímpio está falando. E vai desviando. Já aconteceu com vocês? Vocês estão andando reto, e de repente você ouve uma coisa e você vai... Muda quando você vê, caramba, errei a rota. Né? Então, diz que o bem-aventurado não é assim, não. Ele não anda no conselho do ímpio. Quanta gente a gente vê, ouve hoje, né? Eu digo vê porque a gente vê nas redes sociais, trazendo uma mensagem para a gente, e muitas das vezes a gente não julga a mensagem. Né, um dia desse eu passei ali na Faria Lima, aí tinha um painel escrito com uma frase muito bonita, né, bem escrita de uma maneira poética, né, mas num dado momento ele falando assim que o homem, né, que o homem que se eleva, né, para caminhos desconhecidos, ele abandona a certeza. Porque como é desconhecido, né, abandona a certeza. Aí ele repetiu isso várias vezes. Aí eu falei, esse cara não sabe o que é fé? Porque a fé é a certeza. Ah, pastor, eu estou andando por caminhos que eu não conheço. Mas você tem fé em quem? Em Deus. Então você tem a certeza que o caminho que você está andando, ele está no caminho do Senhor. Deus está com você ali. São palavras, às vezes, que a gente ouve, que a gente vê, que a gente lê, que a gente acha bonito, porque é bem escrito. Chama atenção. A pessoa fala bem, se manifesta bem, tem presença, não é? E a gente está ouvindo e fica interessado naquilo. Irmão, põe no filtro da palavra. Vê se aquilo está em consonância com a palavra, se está de acordo com o que a palavra de Deus diz. Porque você é um bem-aventurado, e o bem-aventurado não anda no conselho do ímpio. Mas pior do que o homem que anda no conselho do ímpio, é o homem que se detém no caminho dos pecadores, porque um está andando, o outro parou para ver, ficou interessado no que os pecadores estão fazendo. Aí você está lá na rede, aí ouviu lá um cara fazer uma palestra, né, muito bonita, mas que não está de acordo com a palavra de Deus, você já ouviu aquilo ali, você vai um caminho a mais, você faz o quê? Você se detém, pô, deixa eu ver o que esses caras estão fazendo. Deixa eu ver o que esses pecadores estão amando. Aí você vai ver que eles estão amando o dinheiro. Aí lá no livro de Timóteo, Paulo fala assim, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas você está ali contemplando, parado contemplando o mal, e tendo prazer em contemplar aquilo. Aí você olha para a pessoa, ele tem um dia, aquele homem tem, aquela mulher tem um casamento, no dia seguinte já não tem mais. E você continua ouvindo aquela pessoa dizer. Irmão, né, vou cantar aquele hino antigo, né? Irmão, acorda, acorda, irmão, senão a Bíblia vai cair da sua mão. Se detém no caminho dos pecadores. Você anseia ter aquilo. Anseia andar conforme eles estão andando. Como assim? Mudou agora? Deixou de ser bem-aventurado? Deixou de ter a sua confiança no Senhor? Deixou de ansiar pelos tesouros e acumular tesouros lá no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói? Quer largar as bênçãos de Deus pelo pouquinho de prazer fútil que o mundo pode te oferecer? E momentâneo? Mas pior do que esse é aquele que se assenta. Porque um ouve, o outro se detém, e o outro se assenta na roda dos zombadores. E zombadores já não é aquele cara que é o ímpio, que é um cara boa praça, não faz mal a ninguém, não segue a Cristo, mas não faz mal a ninguém.
né? Não é o pecador que você vê ali pecando. Não, é aquele que está falando mal de Cristo, dizendo, Cristo não é ninguém. Deus, não creio em Deus. E você está ali ouvindo ele, sentado na roda dele. E ele falando, zombando do evangelho da cruz. Está vendo os estágios? E são coisas sutis, porque começa com uma conversa muito boa. Um conselho. Quem não quer um conselho? Né? Um conselho. Mas nós, irmãos, fazemos assim, ó. Versículo 2. Pelo contrário. Pelo contrário. Sabe, irmão, eu não quero mais andar pelo conselho dos ímpios. Eu não quero me deter no caminho dos pecadores. Eu não quero me assentar à roda dos escarnecedores, dos zombadores. Antes, pelo contrário, eu quero ter prazer na lei do Senhor. Nessa lei, na palavra de Deus, no Cristo descrito. Eu quero meditar dia e noite. Eu quero que minha vida seja guiada pela cruz. Eu quero me jogar, me lançar aos pés de Cristo e falar, Senhor, eis-me aqui. Quero o Senhor ser tocado pela brasa, como Isaías foi tocado, Senhor. E quero o Senhor, ao seu chamado, dizer, envia-me a mim. Eu quero andar conforme Cristo andou. Porque se eu andar como Cristo andou, sabe o que acontece, meu irmão? O fruto nasce no tempo certo. Você já ficou preocupado? Senhor, eu estou servindo ao Senhor tanto tempo, mas não estou vendo fruto na minha vida. Já ficou preocupado assim? Já parou para falar, Senhor, eu não estou fazendo, acho que eu não estou fazendo direito ainda. Jesus, ele diz que o fruto nasce no tempo certo. Aqui, está na palavra de Deus. Que dá seu fruto no tempo certo. Dá seu fruto no tempo certo. Essa palavra ficou no meu ouvido umas semanas. Dá seu fruto no tempo certo. Porque eu passei por essa experiência, né, e ansioso por fazer a vontade do Senhor. Ao mesmo tempo, né, tinha recebido uma palavra, né, no tempo do gado, no passo do gado. Vai devagar. Mas por fazer a vontade do Senhor, eu normalmente não sou ansioso. Minha esposa me conhece bem, eu não sou ansioso. Mas por fazer a vontade do Senhor, por fazer a obra de Deus, por ver, né, os irmãos florescendo e frutificando, por participar, por trabalhar nessa obra aqui em Osasco, eu sou ansioso. Mas eu tenho que parar um pouquinho. Sabe? E aí eu falei, Senhor, mas não está na hora de dar esse fruto? Senhor, estou esperando tanto tempo esse fruto, Senhor. Senhor, não está na hora de fazer isso, Senhor. Vou movimentar, chamar os irmãos, falar com o Pastor Moisés, me deixa fazer isso, pastor. E o Senhor fala, fruto no tempo certo. A árvore, o bem-aventurado, a árvore plantada junto a correntes de água, ela dá seu fruto no tempo certo. A árvore plantada aos pés de Cristo, ela dá seu fruto no tempo certo. Tudo que ela faz prospera, porque ela segue aquilo que Deus fala. Porque Deus fala com ela e ela está com o coração aberto, com a mente aberta para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a vontade de Deus. Jesus, ele vira e fala, olha, meus amores, né? Nesse texto, em João 15, ele fala assim, não te chamo mais de servo, te chamo de amigo, porque o servo não sabe do seu Senhor, o amigo sabe, e eu estou declarando para vocês tudo. Olha só como Jesus trata você, olha só como Jesus nos trata. Ele diz, não sois mais meus servos, sois meus amigos. Te chama de amigo, tem intimidade. Amigo é uma coisa boa, não é? Falta amigo, né? De verdade, amigo que você pode contar, amigo que você pode chorar, amigo que você pode confessar seu pecado e ele não vai te condenar, mas vai puxar a sua orelha e vai falar, irmão, acorda, vamos junto, vamos seguir, vamos andar em frente. Sabe uma coisa que eu acho que a igreja perdeu, e eu tive conversando um tempo atrás com um padre,
Né? E ele falou que lá também está igual. Né? É o confessar. É que lá eles fazem de uma maneira diferente, né? Mas a Bíblia fala assim, confessai uns aos outros os vossos pecados. Se arrependei, né? Dos vossos pecados, confessam uns aos outros. E a gente não faz mais isso. A gente não, por quê? Porque a gente tem desconfiança. O irmão vai saber a verdade de mim. A gente quer viver pela aparência. Mas a aparência, irmão, a aparência, ou ver lobo com aparência de cordeiro não vai para o céu. Lobo de aparência do cordeiro, sabe o que acontece? Lá no livro de Hebreus diz o quê? Que o Espírito de Deus é como uma espada de dois lados. Ela vai na divisão da alma e do Espírito. Sabe o que ela discerne? A intenção do coração. Ela não mostra, não vai revelar, tô revelando tudo, né? Quebrou as paredes, tô revelando, tô mostrando tudo lá dentro da sua casa. Não. Ele discerne a intenção do nosso coração. Aquilo que ninguém pode ver. Aquilo que ninguém pode ver, o Espírito discerne. Então não adianta. Não adianta esconder. Não adianta esconder do pastor Moisés, do seu irmão do seu lado, da sua esposa, do seu marido, do seu filho, do seu pai. Não adianta. Porque diante de Deus, meus irmãos, é como se Adão e Eva nunca teve uma roupa. Ele enxerga tudo. Minha esposa fala uma coisa bastante interessante, ela fala no dia do telão, sabe o que é o dia do telão? É o dia do julgamento, que ela fala assim, Deus vai abrir um telão e vai mostrar assim, eu vou falar, Senhor, sabe, Senhor, eu fiz isso aqui muito bem, ele vai abrir o telão assim, vai falar, Senhor, não era bem assim, né? Vai te mostrar tudo, irmão. E na hora que ele mostrar tudo, não adianta. Então não é melhor viver agora, sem essas questões? Não é melhor viver agora a verdade? Né? Eu estava ouvindo essa semana uma pessoa falando sobre verdade, né? e na rádio, né? Estava ouvindo na rádio a pessoa falando sobre verdade, e falou uma frase muito bonita, até o significado da verdade, né? E ele só faltou falar assim, a verdade é Cristo. Ele chegou até a usar o nome de Cristo no meio da frase que ele estava usando, né? Só que ele faltou falar assim, a verdade é Cristo, porque para gente que segue a Cristo, verdade não é um conceito, verdade não é uma possibilidade, ou verdade não é uma coisa morta. Mas para a gente, a verdade é uma pessoa. Porque Cristo fala, eu sou a verdade. Ele fala, eu sou o caminho e sou a verdade e a vida. Então, Cristo é a verdade para a gente. Então, vamos viver com Cristo. Viver com Cristo é viver a verdade. Abandona o conselho do ímpio. Abandona o caminho dos pecadores. Abandona a roda dos zombadores. Antes disso, tenha prazer na lei do Senhor. E nela medite de dia e de noite. Amém? Dia e noite. Não de dia e de noite. Dia e noite. Amém?